Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Nessa noite eu convidei a doutora Renata Guzmão para estar aqui conosco para falarmos sobre a justiça restaurativa. Convidei ela mais uma vez porque depois da última live que conversamos, surgiram muitas perguntas dos meus alunos, de vários seguidores, e eu queria colocar aqui para ela essas perguntas. A doutora Renata Guzmão, que vai falar conosco, ela é juíza criminal do Juizado Especial Criminal aqui de Santos e também é coordenadora do núcleo da Justiça Restaurativa. Então ela tem muito a acrescentar. Boa noite, Tati. Boa noite, Taio. Tudo bem? Me escutam bem? Espero que estão me escutando. Boa noite, Fátima. Queridos, se vocês tiverem perguntas, vocês já mandem aqui para nós. Há algumas perguntas que eu quero colocar aqui para a doutora Renata, enquanto ela não entra na nossa live. Ela me avisou agora há pouco que está chegando em casa e vai entrar daqui a pouco. Então, eu quero conversar com ela sobre como a gente pode aplicar a justiça restaurativa, que muita gente não sabe como funciona, se ela é um acordo, se ela traz uma extinção da punibilidade, se ela pode ser usada em caso de stalker, assédio moral, briga de vizinho, como nós podemos usar essa justiça restaurativa. Eu tive muitas perguntas curiosas dos meus alunos e seguidores e eu achei muito importante, então, antes de finalizar o ano, chamar a doutora Renata aqui para estar conosco para esclarecer esses assuntos. Doutora Renata, você vai entrar pela sua conta ou pela conta do núcleo? Você que acha melhor? Você escreve aqui o comentário que daí eu te adiciono, tá bom? Enquanto isso, eu vou escrever aqui sobre o tema da live, que é como podemos usar a justiça restaurativa no nosso dia a dia. Pela sua. Então eu já vou lhe chamar. Justiça restaurativa. Post. Vamos lá. Então eu vou chamar aqui a doutora Renata para convidar para nossa. Doutora Renata, é melhor você pedir então, porque eu não estou conseguindo chamar. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Ai, consegui. Pronto. Que legal, que legal. Excelente, excelente. Doutora Renata, então enquanto a doutora Renata entra, olá, Olá, querida! Boa noite, que prazer enorme estar com você aqui novamente. Seja prazer é bem-vinda. meu. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Fernanda. Imagina, você sabe que depois da nossa última live, eu tive muitas perguntas e muita gente curiosa para saber como aplicar a justiça restaurativa. Porque foi tão empolgante a nossa última live. Quem não viu, ela está salva aqui no Instagram, gente. Então aproveitem para rever a live também. E que vieram algumas perguntas. E eu te agradeço muito de você estar disponível aqui, de bater esse papo, conversar conosco e esclarecer. Inclusive, doutora Renata, eu sei que algumas delas talvez a gente não tem uma resposta objetiva, porque o direito é subjetivo, né? É caso a caso. Mas não tem problema. Mas, de todo modo, eu vou apresentar aqui para a todos a doutora Renata, para quem não a conhece ainda. A doutora Renata ela é juíza titular do Juizado Especial Criminal de Santos e coordenadora do Núcleo da Justiça Restaurativa de Santos. E agora nós temos aqui em Santos uma comissão da OAB, não é, doutora Renata, de Justiça Restaurativa? Exatamente. E essa data que você escolheu para essa live, para a gente é muito importante, porque nós estamos na Semana da Justiça Restaurativa. Então, hoje nós fizemos no nosso núcleo uma reunião em comemoração a essa semana. É uma semana comemorada em todo o Brasil, né? Há vários eventos em todo o Brasil comemorando a Semana da Justiça Restaurativa. Então, essa live hoje vem coroar todo esse processo. Eu te agradeço, Oi, né? que coisa boa. Foi uma coincidência, feliz coincidência, da gente poder conversar um pouco mais sobre justiça restaurativa na semana propícia. Nossa, então foi perfeito. Então a honra é toda minha de poder receber você aqui e a gente falar de um assunto tão importante. E aí eu tô com a doutora Tatiana aqui,
que já está comentando que sim, ela confirmando que temos aqui a Comissão da Justiça Restaurativa em Santos, que eu convido a todos a participar. Eu participei da primeira reunião, promete aí frutos maravilhosos dos trabalhos a seguir, né, doutora? A doutora Amanda entrou na live, que bom. Exatamente. Todos nos escutam bem e nos veem bem? Tá boa a imagem, o som? Dá uma resposta aqui para a gente prosseguir aqui com os trabalhos, por favor. Se todos estiverem escutando bem. Obrigada. É um horário em que a internet é ruim, né? Então a E gente tem que dar um desconto. olha, essa pandemia eu já aumentei a minha internet no máximo do Vivo Fibra. Então agora não tem mais para onde ir. Né? Então qualquer falha sou eu, né? Não, não é não. Às vezes o próprio Instagram fica muita gente e aí cai. Não, não é não. Olha, o pessoal tá ouvindo bem. Que bom. Pessoal, vão mandando as perguntas então também para a doutora Renata sobre a justiça restaurativa. Eu vou começar aqui perguntando uma pergunta da Ada, que ela me perguntou o seguinte: quem realiza a justiça restaurativa? Como ela é feita? Ela é feita no judiciário, em um local separado? Como que acontece, doutora? A justiça restaurativa, ela não tem um dono, não tem uma ambiência certa, né? Ela é feita na comunidade para a comunidade. Mas nós temos os núcleos, né? Então, nós temos em Santos o núcleo do judiciário, nós temos o núcleo no executivo, na SEDUC, nós temos no Legislativo, na Câmara Municipal, e agora nós temos um novo núcleo na Unisanta, é um núcleo na universidade. Então, a justiça restaurativa, ela está entrando em todas as ambiências. Eu sou coordenadora do núcleo lá do judiciário, onde nós, o que se busca, né, primordialmente, é cuidar dos processos judicializados. Não que a gente também não vá abrir, né, as nossas portas também para procedimentos extrajudiciais, pré-processuais, é óbvio que sim. Mas a ideia da JR do Judiciário é aplicar aos processos. Então, nós temos o núcleo de justiça restaurativa e nós, para o núcleo, derivamos os processos. Então, ele sai das varas, né, judiciais, ele sai de uma vara criminal, sai do GCRIM, como é da minha vara, pode sair de uma vara de família, e a gente manda para o núcleo de justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, ela é feita por facilitadores formados em justiça restaurativa, e não pelo juiz. E cursos, temos cursos já para formar esse tipo de profissional, para auxiliar esses núcleos? Sim, nós temos cursos específicos de formação de facilitadores. Esses cursos, inclusive, o conteúdo do curso está sendo idealizado pelo próprio CNJ, um conteúdo mínimo para uma boa formação do facilitador. Porque a justiça restaurativa, ela não é só um método de solução de conflitos. Se fosse um método, seria um MASC, um meio adequado e não alternativo. Mas ela não é, né? Ela contém métodos de solução de conflitos, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela é um instrumento de transformação social. Então, como que a gente vai trabalhar, né, como transformação social antes de se transformar? Então, a ideia parte de dentro para fora. Então, nós temos cursos muito, muito profundos de formação de facilitadores, com bastante aprofundamentos. É um estudo constante. Nossa! Doutora, eu achei tão interessante que você falou que não é uma conciliação como a mediação, que nos parece algo para um acordo. É o contrário. Na verdade, ela usa métodos conciliatórios, porque ela vai restaurar aqueles que estão no meio do conflito. Ou seja, a meu ver, ela é muito mais profunda e ela soluciona de vez o conflito. Porque às vezes a pessoa vai, faz a mediação, não sai muito satisfeita, mas resolveu o jurídico. Mas o conflito está ali, interno, né? Pronto para estourar mais uma vez. E a justiça restaurativa, ela trabalha nisso. Nossa, deve ser
esses cursos de formação, eles devem mexer muito, inclusive, com os próprios profissionais que trabalham com isso, né? Porque antes de você restaurar alguém, você tem que se restaurar. Mexe muito, mexe muito. É muito importante essa formação, porque não é o resultado que é restaurativo, é o procedimento. Então, mesmo que a gente não chegue a nenhum acordo, nós passamos por um processo, um procedimento que é restaurativo. Ele é inclusivo, ele é dialógico, ele ouve as partes, dá oportunidade para ser, para a pessoa falar e ser ouvida de uma outra forma. Então, ele tem um grau de satisfação, principalmente quando a gente pensa num círculo conflitivo, onde existem vítimas. As vítimas, elas são tratadas de uma outra forma, elas são incluídas no processo. No nosso processo criminal tradicional, a vítima é uma testemunha qualificada, né? Que ela serve para ligar o Estado ao ofensor para a gente fazer o quê? Para a gente achar a culpa e aplicar a pena. No processo, né, no procedimento restaurativo, num processo circular, ela é parte primordial nesse processo. Ela é ouvida, ela é acolhida, e alguns autores dizem que no processo criminal só existe justiça restaurativa quando tem vítima. Quando tem vítima que participa e que aceita participar. Então, isso é muito controvertido, nós temos, né, várias vertentes, mas a ideia é que a vítima seja ouvida, que a vítima seja protagonista de um procedimento restaurativo. Tá? É interessante o que você falou, porque agora cola exatamente com a pergunta do Marcos. O Marcos, ele perguntou quando o juiz atua na justiça restaurativa. E você está me falando exatamente como o papel do juiz vai fazer na atuação desses casos. Se ele vai, então, perguntar para a vítima se ela gostaria de participar, é isso? Na verdade, o juiz De uma do vara. processo, de uma vara, ele não tem atuação nenhuma. Tá. Ele transfere o caso para a justiça restaurativa e os próprios facilitadores, eles entram em contato com a vítima, oferecem o procedimento circular ou qual seja o procedimento que vai ser usado naquele núcleo, porque nós temos alguns, né? Nós temos a mediação vítima-ofensor-comunidade, nós temos as conferências familiares e nós temos o processo circular. Então, ele vai oferecer, né, num ato que nós chamamos de pré-círculo, né, que seria, para quem é da mediação, um caucus, vai, né? Ele vai oferecer, ele vai explicar do que se trata, e se houver aceitação da vítima de participar de um processo, de um procedimento restaurativo, nós vamos falar com o ofensor, vamos chamar a comunidade de apoio, que são pessoas que podem dar suporte para aquela vítima, para sustentação para ela naquele momento, né, de falar sobre a situação. Alguém que vai dar suporte também para o perpetrador, para o ofensor, e aí nós formamos as partes do processo circular. Vítima, ofensor, comunidade de apoio. E aí nós temos condições de partir para o verdadeiro dia do processo circular. Entendi. Então, independe no início da vontade da vítima. O juiz, ele passa para o núcleo, aí o núcleo faz o contato, e aí faz contato. Se a vítima tiver interesse, aí convida a todos a participar e inicia, então, esse procedimento da justiça restaurativa. Esse procedimento, ele vai retirar depois essa punição desse autor. Por exemplo, eu vou dar um caso, porque eu sei que a gente vai falar de casos abstratos. E é muito difícil você me falar se vai te dar uma punição num caso concreto ou não. Mas num caso abstrato, vamos imaginar um caso de violência doméstica, que é um caso, a família continua, apesar da violência doméstica, não se quebra o laço familiar. Então, um caso de violência doméstica em que a esposa denuncia o agressor e aí o juiz encaminha para o núcleo. E o núcleo faz, então, esse círculo. O que você entende que pode acontecer depois? As possibilidades.
Então, vamos por partes, né? Que nem o Jack, que é o estripador. Vamos por partes. Vamos por partes. Olha só, a primeira coisa num procedimento restaurativo, principalmente no círculo de conflito, na área criminal, é que não é ah, uma situação onde a gente vai tirar a pena ou a gente vai passar a mão, né? Olha, né? Você é apenas uma vítima da sociedade, não. Para o procedimento restaurativo existir, ele precisa ter assunção de responsabilidade. Não é de culpa, é responsabilidade. O fato aconteceu, tá? Nos projetos que nós temos envolvendo violência doméstica, em princípio, a gente não coloca vítima e agressor frente a frente num procedimento restaurativo ab início. A gente primeiro vai tratar a vítima num círculo onde ela vai conviver com outras vítimas para que ela possa passar por um processo de empoderamento, de entendimento daquela situação fragilizada. E o agressor é a mesma coisa. Ele vai passar por círculos onde vai se discutir masculinidade tóxica, vão ser discutidos fatores que levam e que motivam a violência, né? São dois projetos distintos. Mas é lógico que existem casos em que é muito fácil a gente entender que o que eles precisam é conversar, né? Que às vezes, né, não houve uma gravidade em que a vítima precisa ser afastada do seu agressor e que a gente possa colocá-los. Vamos então supor um caso onde eles podem ser colocados frente a frente. A vítima aceita, o ofensor aceita participar e admite: sim, eu ameacei a minha mulher, ou eu dei um tapa na minha mulher, tá? Nisso começa a possibilidade de um procedimento restaurativo, né? Um admite que fez e ela admite participar. É mais ou menos essa a pergunta? Perfeito, E aí? perfeito. Deu certo o círculo, né? Houve assunção de culpa, houve procedimento restaurativo, e ao final eles entram numa composição, né? Numa composição, ou seja, ele se compromete a participar de grupos de masculinidade, tá? Se comprometeu, esse é o acordo deles. O processo volta para o juiz. Isso não quer dizer que o juiz vai entender que ele não precisa ser punido, que ele não vá sofrer a penalidade que está na lei, né, que está na lei. Ele pode ter a pena minorada. O juiz pode entender que, bom, o procedimento restaurativo foi um sucesso e passar pelo grupo de masculinidade tóxica é suficiente, eu vou extinguir a punibilidade dele por falta de interesse de agir do Estado superveniente, né? Como eu já fiz, falta de interesse superveniente, né? Certo. Existem N possibilidades, É porque muito também interessante. a gente não pode dizer que o procedimento restaurativo leve a um resultado único, porque o resultado não é parte necessária do procedimento. O que vale é o procedimento ser restaurativo. Entendo. O processo em si, as pessoas estarem se movimentando para buscar até uma cura interna, né? Observar o que aconteceu, aceitar e restaurar. É como um vaso quebrado que você tem que ver que quebrou para você poder começar a consertar. Não adianta simplesmente punir, joga fora o vaso. Seria uma metáfora bem longe, mas nesse Exatamente. sentido, né? Agora, eu Tira o vaso de casa, né? Ou prende a pessoa, tira o vaso de casa porque ele quebrou. O vaso, ele vai ser colado, ele não vai ser nunca o vaso anterior. Nunca. Porque a gente lida com transformação de conflitos, né? A gente não volta o tempo cronos lá para trás antes de acontecer a agressão. Não, nós vamos transformar aquela situação para frente. Tá certo. Eu achei interessante esse grupo que você falou, né, de tratar o homem. Porque isso é muito novo, a gente está tão acostumado a tratar a mulher, mas se a gente não trata o agressor,
como que ele pode ter consciência do que ele fez e mudar? Porque se ele é ensinado pelos seus ancestrais a ter aquele tipo de procedimento, eu mando, parará, como que a gente vai culpar se a gente não ensina que pode ser diferente? Né? Eu achei muito interessante isso aí. Surgiu na justiça restaurativa, esse movimento de tratar o homem? Não, não, isso daí já existe, né? Já existe. Nós, inclusive, estamos fazendo um curso que se chama E Agora José. São grupos que discutem a masculinidade tóxica, não exatamente para a justiça restaurativa. Existem grupos reflexivos de homem, Que né? legal. E a justiça restaurativa, ela vai aproveitar esse conteúdo para trabalhar num formato de procedimento restaurativo, né? Nós temos um formato próprio, né? Aqui no Brasil nós adotamos como a prática mais comum o processo circular. Então nós trabalhamos em círculo, nós trabalhamos com o objeto da palavra, trabalhamos com os centros de círculo, onde nós depositamos peças de valor, de interesses particulares das pessoas. Então, o procedimento, né, ele vai adotar esse conteúdo de discussão da masculinidade tóxica. Então, nós vamos falar, né, da onde veio, né, da onde se origina toda essa violência, esse patriarcado, esse machismo, esse sexismo, é o que vai ser discutido. Nós vamos discutir até essa deficiência que tem a nossa geração de falar sobre sentimentos, sobre emoções, né? Eu cresci com aquela frase, homem não chora. Eu A acho que gente está cresceu, travando um pouquinho. tá Agora travando, voltou. né? Pode continuar. Você cresceu, pode continuar. Parou aí. Com aquela frase famosa de que homem não chora. Deu uma travadinha de novo. Ô, internet! Olha, a Tati está falando, o curso é Agora José é excelente. Olha, eu estou muito surpresa. Eu até estou curiosa para saber se esse curso é ministrado por mulheres, por homens, por ambos. Né? Enquanto a doutora Renata está tentando retomar a internet aqui, que está brigando, voltou a internet. Voltou. Pronto, pode continuar, doutora, por favor. Então, com a frase de que homem não chora, né? Ah, Homem não chora. E, nossa, você apanhou na escola? Se chorar, vai apanhar de novo. Vai lá e bate. A gente cresceu com aquela ideia de que expor as emoções é fragilidade, uhum. né? Então, principalmente os homens, eles têm muita dificuldade de se expor, né? E no que eles transformam isso? Em agressão, em agressividade, né? Desculpe, agressividade, em violência. Então, a justiça restaurativa, ela visa se aprofundar nos fatores que motivam a violência, né? De N searas, né? A violência doméstica, N searas. Olha, doutora Renata, a Fátima fez uma pergunta aqui interessante. Ela falou: os homens geralmente aceitam o tratamento? Primeiro, é um tratamento? Segundo, tem uma grande adesão? Né? Porque a gente não sabe se chega a ser um tratamento, não sei. Eles aceitam? Então, olha só. O artigo 22 da Lei Maria da Penha, atualmente, ele diz que quando o juiz fixa uma medida protetiva, ele pode determinar que esse homem seja encaminhado a um grupo reflexivo, né? Isso, claro, né? Vai surgir aqui a pergunta, mas a justiça restaurativa não é voluntária? A justiça restaurativa é voluntária, mas a voluntariedade, ela pode ser, na minha opinião, eu até escrevi um artigo nesse assunto, a voluntariedade, ela pode ser diferida. O primeiro encontro, ele pode ser determinado. Depois, a sua permanência lá é que pode ser voluntária ou não. Então, ele chega lá, ele conhece, é apresentado o trabalho, ele fala, não, eu não vou ficar. O resultado da negativa dele é que vai ser avaliado pelo juiz ou não.
Claro. Ele pode falar, eu vou ficar aqui porque o juiz vai achar, vai gostar mais. Pode falar também, né? É. Pode falar também. Nós temos N possibilidades. Como ele Claro, é pode que é de dizer acordo não. com cada caso, né? Até a doutora Tatiane colocou aqui que esse grupo ele é feito por homens para homens. Isso que é legal, né? Que eu tô até repetindo, porque daqui a pouco os comentários saem, a live fica salva. E é interessante, porque às vezes o homem quer entender mais sobre isso e falar, "Ai, será que eu vou encontrar um monte de mulher louca querendo falar as coisas? Porque o homem já usa essa palavra, né? Louca, que também já é uma palavra pejorativa, né? Sim, Mas é interessante saber que vão conversar entre pares sobre todos os assuntos que também sofrem muito, né? Se o homem não pode chorar e em determinadas situações de desespero não pode chorar, isso realmente causa uma agressividade. Você tem que botar para fora, extravasar de alguma forma a sua emoção. E aí vai ser a única forma permitida para ele, que sempre foi a agressividade, né? Para mostrar o quê? A masculinidade, talvez, não é? É isso. sim. É toda violência é a expressão de uma necessidade não atendida, né? Essa é a frase do Marshall Rosenberg na comunicação não violenta. Então, essa necessidade não atendida dele de não conseguir se expressar, não é que não consegue, ele nem sabe, ele não foi ensinado a isso. Então, ele transfere isso para a violência, né? Isso é explicado na comunicação não violenta. Que bom. Que bom que as novas gerações têm essa oportunidade de viver de uma forma diferente. Porque nós que já estamos aqui, a gente tem que tentar tratar o que foi aprendido, o que nos traz sofrimento. Mas a gente tem esperança para as novas gerações, para os nossos filhos, né, doutora? Que eles possam aí. Exatamente, exatamente. A gente está tentando ver se a gente leva isso para as gerações futuras, né? E eu imagino como eram, né? Imagino não, a gente sabe como eram, então, nas gerações passadas, né? Muito difícil, muito difícil. Eu gosto muito de brincar que, se a gente olhar o Código de 16, o Código Civil de 16, que estava em vigor até 2002, que colocava a mulher como relativamente incapaz, até 2002, né? E aí, e mesmo com a Constituição de 88, falando da isonomia, a mulher ainda era vista como uma pessoa de segunda categoria. É muito difícil para essa geração enxergar de uma forma diferente. Então, a gente tem que ter paciência. É o que eu falo, não adianta, eu não sei se eu estou certa, né, doutora? Porque você que tem a formação. Mas é uma questão de paciência, de tolerância e encaminhar para os meios adequados. Sei lá, livros, tem tanta informação na internet, tanto livro legal sobre isso, cursos, né? Que vocês promovem. Então, você me falou que tem esse curso, né? E agora, José, tem o curso de formação do núcleo, né? Para a justiça Sim. restaurativa. Vocês têm mais algum outro curso interessante? O pessoal está perguntando de curso de formação aqui nos comentários. Então, a gente tem diversos cursos de formação, né, que são contínuos para a formação dos facilitadores para que possam trabalhar nos diversos núcleos. Mas a gente promove cursos de aprofundamento também, né? Atualmente a gente está em curso, um curso de aprofundamento com a Mônica Mumi, que trata só de violências, e agora nós estamos no módulo do autoconhecimento, né? Porque a gente precisa se conhecer para se aceitar, para conseguir enxergar aquilo que precisa ser mudado, né? Exatamente. Então, é um processo, né? Porque a gente só dá o que a gente tem. Então, como é que a gente vai trabalhar, né? Dando o que a gente nem sabe o que tem. É Então, eu, verdade. eu acho muito importante cursos de autoconhecimento, porque às vezes a gente fala, autoconhecimento é muito bacana, autoconhecimento. A gente nem sabe o que é autoconhecimento. O que eu preciso me conhecer? Qual é a parte de mim aqui que eu preciso me conhecer que eu não estou nem visualizando? Então, a gente fala muito sobre isso, né? O checklist. Quando a gente vai fazer a revisão do carro, não tem um checklist lá? A gente olha, Uhum. vamos trocar o óleo do motor, vamos fazer o balanceamento, vamos trocar o filtro do ar-condicionado. Tem um checklist. No Sim. autoconhecimento também. O que a gente precisa olhar? É muito bacana, é muito importante isso.
para integrar a formação do ser humano, a gente tem que ver o que vai nos trazer felicidade. E até para a gente descobrir o que vai nos trazer felicidade, a gente tem que se conhecer primeiro. A gente tem que conhecer o que foi aprendido e o que é nosso. Porque às vezes a gente aprende que acha que gosta de uma coisa, que deve se agir de uma forma que traz sofrimento. Eu acredito que deve ter agressores que realmente eles se arrependem, mas eles não sabem agir de outra forma. Porque senão seria uma vergonha maior, não sei. Né? Olha, doutora, a Márcia colocou aqui, participei de um curso desses aqui em Santos, homens sim, violência não, e fiquei preocupada com os homens agressivos que eu ia encontrar. E o que eu encontrei foram homens envergonhados que choravam muito. Olha só. Você vê o Muito, sofrimento, né? É sofrimento. eles eles sofrem mais ainda porque eles não sabem agir de outra forma. E a justiça restaurativa, eu acho importante nesse ponto, porque ela é compassiva, né? Ela Uhum. não vai passar a mão na cabeça, mas ela vai ajudar a olhar para isso de uma outra forma e transformar. E transformar. O importante é transformar. Não adianta dar punição, cada um vai para sua casa, aí esse homem se relaciona com outra mulher, vai repetir, porque é assim que ele aprendeu a se relacionar, e talvez essa mulher que passou uma violência sem perceber, né? Até ela busca um homem semelhante, porque ela acha que os homens devem ser dessa forma, e aí vai passando aquele ciclo de sofrimento, né? Adiante, sem fim, né? Exatamente. É a roda da violência, né? A roda da violência ela não se quebra tão facilmente. Então a gente precisa romper isso, romper esse ciclo. E você tem alguma história interessante, que não precisa citar nomes, claro, que você gostaria de compartilhar aqui, de uma experiência que te tocou, para as pessoas perceberem, porque às vezes tem alguém aqui que está ouvindo que ou está passando por isso, ou conhece alguém, e pode encaminhar, porque para participar da justiça restaurativa não precisa necessariamente ter um processo. Você pode buscar o núcleo, é isso? A ideia são os processos do judiciário, mas Tá, a gente tem esse projeto de abrir essa oportunidade. Agora, atualmente, quem não tem processo e tem um conflito, a gente orienta para buscar o núcleo da Câmara, porque a Câmara ela está abrindo essa oportunidade para o público, né, que tem conflitos ir lá e, e e participar. tentar uma solução. Mas nós não podemos fechar as portas, né, Claro. para um conflito. Nós, inclusive, queremos abrir o núcleo na comunidade, para que a comunidade possa não só falar dos seus conflitos, mas falar dos problemas que trazem a violência naquelas regiões, né? Então, isso Entendi. é muito bacana. Mas o pré-processual, né, evitar um conflito, isso eu acho que é a tendência, né? E é por isso que o núcleo de justiça restaurativa do Tribunal de Justiça não pode fechar as portas para isso, né? A tendência vai ser essa, vai ser um pré-processual, né? É Uma claro, coisa. porque se a gente tem essa possibilidade de, antes que aquilo se torne um agravamento maior, se não é uma violência psicológica, por exemplo, ainda está nesse nível, se pode restaurar, por que vai esperar chegar numa agressão física, né? Se a gente pode tentar consertar antes, se a pessoa ainda está disposta a passar por aquilo, né? Nossa, eu acho Exatamente. e em todas as câmaras aqui do país, ou, por exemplo, você está falando aqui em Santos ou em outros lugares do Brasil? A justiça restaurativa em São Paulo, ela funciona dessa forma, por Tá. núcleos. Mas, por exemplo, no sul, na região sul, ela está alocada no Sejusc. Então, ela Olha. já tem um locus definido. E no Sejusc a gente sabe como entram os processos, né? É muito mais fácil, entra o pré-processual, entra o processual. Sim, Então, o sim. Sul, ele optou por alocar a justiça restaurativa no Sejusc. Aqui em São Paulo, ele é alocado na Coordenadoria da Infância. E por isso é que se optou pela criação de núcleos,
né? Porque não teria uma porta Ah, de entrada. Então, uhum. mesmo aqui em Santos, ela começou na vara da infância, né? Não como um núcleo, mas com procedimentos esparsos, aplicados pelo doutor Evandro, que é o juiz da vara da infância, e naqueles processos de infração dos adolescentes. E quando eu cheguei, né, no GCRIM, nós decidimos criar verdadeiramente um núcleo, para que o núcleo pudesse abarcar processos de todas as varas, né? Não só Claro. da vara da infância, né? A gente tem intenção de levar isso para as varas de família, né? Nas varas de família a gente sabe que nós temos a mediação, que também é um procedimento muito eficaz e muito importante. Mas a justiça restaurativa é uma outra vertente, é uma outra, ela trabalha de uma outra forma. Na justiça restaurativa, o facilitador, que seria, por exemplo, o mediador, ele é parte do processo, porque nós falamos em primeira Hum, pessoa num círculo de justiça restaurativa. tá. Eu falo de mim. Eu, facilitador, eu entro no fluxo, eu participo. O Nossa, mediador, ele está de fora, mas o facilitador, ele está sim. dentro. Por isso que o facilitador, ele tem que sustentar um processo. E por isso a formação, e por isso o A autoconhecimento. formação é Ele, importantíssima, importantíssima a formação. o primeiro que vai se expor é o facilitador, porque ele vai falar dele, para que ele possa se conectar com as pessoas que estão nesse círculo. Então é muito importante o papel do facilitador. Olha, aqui o Marcelo Cruz, advogado, ele falou: parabéns pelas colocações. A verdadeira força do homem está não em seus músculos dos braços, mas do amor que deve carregar no coração. Marcelo está inspirado hoje, mas é isso aí, Marcelo. Ah, A Marcelo, força é obrigada por obrigada por participar. muito É isso bonita, aí. Marcelo, gostamos. Mas é verdade. Forte é aquele que não tem vergonha de mostrar a sua sensibilidade, né? Aonde é mais difícil. Que pode encostar a cabeça no colo de alguém e de repente ser carregado. Qual o problema, né? Isso não era para isso também, né? Para dar a igualdade às pessoas, para ambos a parceria, né, das relações. E a gente consegue então também instalar, utilizar a justiça restaurativa, eu acredito que em conflitos entre irmãos, entre vizinhos, por exemplo, que começam ali com uma briga boba e acaba com uma agressão, né? Não sei, é possível também. Isso é primordial entre familiares, né? É muito importante porque é o restabelecimento de uma relação, né? Uma Uhum. relação que se perde ali, É. né? Entre vizinhos existe um relacionamento, porque ele não vai deixar de ser vizinho e ele vai conviver naquela comunidade, ele vai continuar. Então, são relacionamentos que perpetuam no tempo e no espaço. A justiça restaurativa, ela visa transformar esse conflito para que aquelas pessoas consigam conviver, né, com o conflito que aconteceu dali para frente. Ninguém vai pagar nada. Até porque, né, quando a gente chega aqui, todos os dias, a gente acorda de manhã, nós temos um papel e uma caneta. Não tem borracha. Vocês já perceberam, né? Não tem borracha. É, Nós é temos papel e verdade. caneta para escrevermos todos os dias o nosso propósito, todos os dias da nossa vida. Não vai apagar. Por isso que não adianta também ficar remoendo o passado. A gente Ah, tem que sim. resolver, transformar. Né? A justiça restaurativa, né, dizem por aí, ela é transformativa. Nós já temos a mediação transformativa, né? Nós temos a justiça restaurativa que tem um viés transformativo também. Excelente, excelente, porque eu acho que nessas relações que vão ter uma continuidade depois do processo, é muito mais interessante a justiça restaurativa, porque ela pode fazer nascer uma nova relação a partir daquele conflito que foi restaurado. E a mediação, ela conserta e às vezes ela não restaura. Apenas aquela, tá, o entendimento, eu entendo você, discutei, aceito, fazemos o acordo. Já a justiça restaurativa, ela vai além. Ela pode, quem sabe, até proporcionar um novo recomeço para aquele relacionamento, né? Exatamente, exatamente. É nisso que a gente aposta. É. E eu queria saber das pessoas que estão participando aqui conosco, que estão comentando, se elas chegaram alguma vez
a participar de algum núcleo de justiça restaurativa, se já indicaram aqui para os seus clientes, né, que buscassem alguma coisa, ou até já fizeram um curso, né? Vocês estão com um curso aberto, doutora Renata? Então, a gente agora, no momento, não está com curso aberto. Já fechou esse ano. Até porque a gente teve que reformular muita coisa nesse período, né? Tá. Se bem que a pandemia trouxe coisas boas e coisas, claro, não tão boas. O curso de Justiça Restaurativa, ele é essencialmente presencial. Nós tivemos que reformular, fazer uma coisa mista, parte presencial, parte online. Então, tem essa dificuldade. Nós, para o ano que vem, vamos abrir, vai continuar num formato semipresencial também, porque a gente viu que tem muita coisa, né, muita matéria que pode ser passada online. Deu muito certo fazer círculos, né? Círculos, a gente... Quadrados, né? Quadrados, formatos, né? Em formatos de processo circular online, né? Porque a gente entende que a interação das pessoas, quando a gente tem conexão, ela pode ser feita dessa forma também. A gente está aprendendo isso. Né? Nesse ano todo, nós tivemos a oportunidade de aprender que a gente pode se conectar de outras formas. Né? O ser humano é um ser muito adaptativo, né? Então, nós nos adaptamos a muitas realidades. Isso é bacana. É bacana. Nós conseguimos nos adaptar e nos reinventar, porque a pandemia fez com que todo mundo dê um novo jeito de se relacionar. Ninguém para se relacionar, ainda mais o brasileiro que gosta de estar sempre com pessoas, a gente deu um jeito. Só não pode descuidar da máscara, né, gente? Porque, ó, já tá voltando e aí é um cuidado a mais. Olha que legal, o Fábio Rodrigues, ele falou que ele nunca participou de um procedimento aí da justiça restaurativa, mas que, infelizmente, ele já separou uma briga de casal, que é muito triste. Fábio, a próxima vez que você passar por isso, você pode indicá-los para participar do núcleo, viu? Não é? Já é uma possibilidade para quem sabe eles consigam restaurar aquela relação, ou pelo menos, né, parar com a briga naquele momento em si. E doutora Renata? Ou pelo menos conversar, né? Conversar. A ideia é dialogar. Porque eles podem até não entrar num acordo, decidir que a separação é interessante, mas o processo pelo qual eles vão passar, ele tem um outro viés, tem esse viés restaurativo. Então, não é aquela coisa, eu sento na frente do juiz, eu conto uma história, ele conta a história dele, o juiz decide. Não, nós passamos por um processo diferente, né? Onde o resultado, ele é eleito por mim e pela outra pessoa, que são os protagonistas, e não o Estado, né? Existe um autor que na década de 70, em 1977, escreveu um artigo que chama Conflito como Propriedade, é o Niels Christie. E naquela época ele já dizia como é ruim os atores jurídicos, o Estado, né, juiz, promotor, mesmo os advogados, surrupiarem o conflito das partes e eles próprios decidirem pelas partes. E depois entregarem o resultado, né, quentinho do forno. Olha, esse aqui eu resolvi para você, olha como eu sou legal, eu resolvi o seu problema para você. Mas você sabe que nesse ponto, olha, pelo menos eu falo isso para os meus alunos e falo isso para os meus clientes. O processo não é do advogado, é da parte. E se a parte quiser, qualquer momento, suspender o processo para conversar, é nossa obrigação apoiar e orientar. Olha, só toma cuidado com isso e apoiar, porque é a vida da pessoa. Como é que o advogado quer continuar em conflito, né? Ou então, e até informar, você quer entrar com o processo, mas você sabe que quem vai decidir é o juiz. E pode ser que ele não decida da forma como seria melhor para sua família, porque ele não sabe como é a sua família, não é? Ele não sabe como funciona as coisas na sua casa. Ele vai achar, ele vai pegar a lei e vai ver mais ou menos a normalidade e tentar o melhor para as partes, né? E principalmente se tiver criança envolvida. Então, realmente, se puder ter o diálogo prévio, eu acho essencial. E doutora Renata, você tem algum livro, alguma coisa que possa indicar para quem quiser se aprofundar nos estudos, até abrir um curso
o ano que vem sobre a justiça restaurativa? Eu tenho sim. Eu vou até pegar aqui. Quem quiser conhecer a justiça restaurativa, tem o livro de cabeceira, de início, que chama Trocando as Lentes. Eu estou tentando achar ele aqui, peraí. Olha aqui, ó, o professor Ezequias, o querido amigo doutor Ezequias, que saudade que eu não vejo faz tempo. Ele está aqui falando, verdade. Ao momento de reflexão e diálogo leva a uma decisão mais consciente e consistente, realmente, mais permanente, né? É algo mais amadurecido. Isso é um fato mesmo. E vem Peraí que eu cá, estou a achando o doutora livro. Tatiana, ela tá conosco. Doutora Tatiana, e a sua comissão sobre o núcleo da justiça restaurativa? Fala para nós aqui se vai ter reunião, se é aberta. Ah, você está com o livro? Ah, mas será que eu consigo tirar esses comentários para a gente ver o livro? O Eu vou livro colocar um nome também, chama Trocando as Lentes, Trocando as Lentes. Que de legal. Howard Zehr. Tá, e esse livro que você está Por que trocando as indicando é lentes? para as Porque a pessoas gente tem que mudar, iniciarem. isso, iniciarem, iniciarem a mudança da visão, né? Tá. Mudar como nós olhamos, como nós enxergamos o fato. Nós enxergamos o fato a partir da nossa perspectiva, né? Cada um tem uma lente. Uhum, exatamente. É o óculos da sua verdade, né? Eu brinco muito que eu falo, na verdade são três verdades: a sua, a dele e uma terceira que vê o todo, mas a gente não consegue ver o todo. A gente às vezes precisa de auxiliares que nos ajudem a enxergar pelos olhos do outro, né? Olha, a doutora Tatiane está passando aqui para o pessoal o contato no Instagram é @justiçarestaurativa.absantos. E também tem o núcleo aqui no Instagram, não é, doutora Renata? Tem, vou Qual colocar é aqui o núcleo do Instagram? Núcleo de Justiça Restaurativa. @núcleo de justiça restaurativa. Então, se vocês quiserem saber mais, já sigam essas duas páginas aqui do Instagram. E a doutora Tatiana falou que vai ter sim uma reunião em dezembro. Então, vocês sigam a página aqui da Comissão do OAB Santos da Justiça Restaurativa para saber das reuniões, né, para a gente poder participar e se aprofundar mais nesses estudos e aproveitar tudo que a justiça restaurativa tem de bom. Porque para o advogado, que é ensinado nos bancos de faculdade a saber interpretar bem a lei, saber usar a palavra para entrar no conflito e resolver o conflito através da razão, mas não é uma razão lógica, é a razão do cliente dele, ele tem que reaprender agora que, na verdade, a gente tem que ter novos olhos, que é possível sim, ele pode participar e, inclusive, incentivar, né? Que, infelizmente, Sim. conflito sempre vai existir entre os seres humanos, mas conflitos que partem para uma agressão física, se a gente pode evitar isso e usar uma nova forma, né, de solução, é sempre melhor, né? Doutora Renata, a gente está quase acabando. Você tem algumas colocações que você gostaria de falar aqui para nós? Eu gostaria de falar que a justiça restaurativa, para mim, ela foi um divisor de águas, porque eu sou juíza civilista. Eu vim de vara civil, né? Eu não me dava bem com processo criminal e eu não sabia por quê. E era exatamente por isso, porque a gente não conseguia resolver o problema. Não que, claro, eu não sou utópica de dizer que a justiça restaurativa é panaceia, é remédio para tudo, claro. Mas ela nos abre, é como a água que vai penetrando entre pedras, montanhas e ocupando os espaços, as brechas existentes. Então, ela serve como um coadjuvante do processo penal, ela serve como uma alternativa ao processo penal também, né? Nós podemos ter essas duas linguagens, esses dois paradigmas. Então, para mim, né, dentro de mim, me transformou, me fez olhar o conflito de outra forma, né? Porque eu via, né? Eu me enxerguei uma pessoa machista, punitivista, eu era toda decisista aí da vida, no lugar de bandida na cadeia, né? Então, quanto mais
leis mais severas, mais polícia na Uhum. rua. Como se Esse vai resolvesse, ser lei resolvesse o problema, né? Tava muito bom, exatamente. né? Os Estados Unidos é o país mais punitivista que tem, é, onde tem maior quantidade de encarceramento. Resolveu o problema, né? Nós temos leis severas, né? Agora Sim. houve agravamento de algumas penas. A sensação de segurança melhorou? Não. As vítimas estão satisfeitas? O processo criminal satisfaz em nível de quer de segurança, quer de informação, quer de expectativa de solução da sua necessidade as vítimas? Não, Não a paz, né? satisfaz As pessoas vão para casa em paz depois de uma sentença? Não. depois de uma sentença. Se perguntar para uma vítima, você quer um procedimento restaurativo e explicar do que se trata, ou você quer simplesmente que o réu vá para a cadeia? Muitas delas querem a opção A. Muitas delas, né? Isso é comprovado. Isso é Claro, comprovado. porque ninguém, o ser humano ele tem uma coisa interessante, ele não quer que o outro passe o que ele passou. Então ele quer se consertar e quer consertar o agressor. Porque sabe que, Sim, pelo menos eu acredito, tem gente que fala que não, mas eu acredito que o ser humano não nasce mal. Eu acho que o meio transforma, torna mal. O meio acaba impondo um sofrimento muito grande que a pessoa acha que, sendo assim, sendo cruel, ou de outra forma, ela é só assim que se sobrevive. E aí, com aprendizado, com informação, há outras possibilidades. E a justiça restaurativa é uma delas que chega aqui para ficar. Né? Em Santos já estamos para com ficar. núcleo, comissão, está na Câmara, e elas podem atender toda a Baixada Santista, esses núcleos? Ou cada Então, local tem o ca- seu? cada local tem o seu, cada Tá, comarca tem o seu núcleo, né? Em São Vicente, creio que eles têm as práticas deles, com o núcleo deles. Cada local o seu núcleo. tá E, certo. e a ideia é que, claro, se converse, mas cada local com a sua especificidade. Nossa, que ótimo. Então, nós agora temos que espalhar a notícia. Quem assistiu essa live, por favor, espalhe, avise as pessoas. Se quiserem se informar, tem a live. Tem o livro indicado pela doutora Renata. Pode seguir as páginas do núcleo ou da comissão aqui da OAB Santos, que depois eu posso colocar nos comentários aqui da live para as pessoas seguirem e se informarem, né? E se tiverem mais dúvidas, tá aí, podem mandar também para essas páginas que já são especializadas aqui. Se quiserem que a doutora Renata volte aqui de novo, aí vocês me mandem mais coisa no direct, que daí eu convido e vejo a agenda dela, a disponibilidade da doutora Renata de estar aqui conosco mais uma vez. Tá? Olha aqui, o Será Fábio um falou. prazer. Ah, imagina. Será um prazer. A gente pode falar de outros assuntos. Tem muita gente que pergunta sobre justiça restaurativa em crime grave, né, em Olha. homicídio. Tem, né, em homicídio onde não tem vítima, mas tem familiares da vítima. Uhum. Porque, na verdade, a vítima não é só aquela pessoa, a vítima é um sistema, né? Então, É, a gente pode é. falar de muitos assuntos. Eu estou à disposição. Que legal, que legal. Obrigada. Então, quem tiver interesse, me manda, que daí eu convido a doutora Renata e a gente faz uma nova data. Aqui os últimos avisos. Pessoal, eu sempre costumo avisar das lives aqui no canal do Instagram. Aviso também no meu canal do Telegram, que eu posto jurisprudência e aviso. Eu avisei o pessoal do Telegram. Depois, doutora Renata, eu vou salvar essa live. Eu vou mandar lá para o meu canal do YouTube para também divulgar lá sobre a justiça restaurativa. Então, quem perdeu a live agora também vai estar salvo lá no canal do YouTube, tá bom? No dia 26 agora, eu vou fazer uma aula grátis sobre revisional de alimentos. Então, quem tiver interesse também, pode olhar aqui no canal ou então lá no canal do YouTube. Doutora Renata, eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade, o seu conhecimento, né? Foi uma live muito leve, foi muito gostoso. Apesar de ser um tema sério, né? Que a gente está tratando de uma
restauração de pessoas, né? Da transformação das pessoas. Foi muito gostoso estar aqui com você hoje. Só tenho que agradecer a você e Foi quem estava mesmo. aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, Fernanda. Parabéns por tudo que você conquistou e continue com esse trabalho excelente de informação das pessoas, dos advogados, dos alunos, né? Que, quem sabe, a gente consiga levar essa matéria para a universidade, para que nós possamos Sim. formar pessoas que iniciem já a sua carreira com outra mentalidade. Pode ter certeza que para os meus alunos eu vou falar. Pode ter certeza. Né? Pelo Que menos a bom. sementinha aqui eu já estou plantando, por isso que vem as perguntas. Tá bom? E também vou Tá passar bom. para eles. Assistam, quem perdeu a live, assista essa live. Mas então tá bom, doutora. Eu quero te agradecer muito, agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje. E quem tiver mais perguntas, vocês podem mandar para os canais que nós vamos deixar aqui disponibilizados. E, doutora Renata, se a senhora puder depois me mandar a foto do livro, que daí eu também Mano, publico para as pessoas procurarem. Aproveitem agora o Black Friday, gente. Eu ainda trago tanto livro agora, que eu adoro ler, né? E aí aproveitem para se informar mais com qualidade, porque a internet é bom, mas ler é melhor ainda, né? Então tá com certo. certeza. Eu mando algumas dicas, pode deixar. Isso, manda que daí eu faço um carrossel aqui com os livros. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada a todos. Fica com Deus, viu? Tchau, Fiquem tchau, com gente. Deus. Tchau e bom feriado. Vocês também. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau.